Se você está com dificuldades para dominar o uso do aerógrafo e conseguir fazer seus desenhos na aerografia com facilidade e obter resultados incríveis no seu dia a dia, vou te mostrar no vídeo de hoje uma técnica muito simples e muito fácil para você fazer seus desenhos e conseguir dominar o uso do aerógrafo aí no dia a dia. Por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final, para que eu vou te mostrar o guia completo, passo a passo, do que você deve fazer para dominar o uso do aerógrafo e melhorar a qualidade dos seus desenhos na aerografia. E se você ainda não está inscrito, é muito importante que você se inscreva e se junte à nossa comunidade e venha aprender aerografia usando as melhores técnicas. Ao se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado sempre quando for liberado novos conteúdos, onde vou te mostrar técnicas avançadas para usar o aerógrafo e fazer os seus desenhos em pinturas de carros, motos, capacetes, muito mais passo a passo. Por isso é muito importante que você clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva agora no nosso. Antes de colocarmos em prática a execução do nosso exercício, você pode ver que eu já passei aqui meu desenho para a superfície e nele vamos fazer o processo da seguinte forma. Primeiro nós temos que analisar todos os elementos que temos do nosso desenho, assim vai ficar mais fácil na hora da gente começar o processo de pintura. Então é muito importante você fazer a marcação na superfície da melhor forma que você conseguir e assim depois você vai analisar alguns pontos. O primeiro deles é a qualidade da tinta. Com esse tipo de exercício, que tem bastante ondulações, você vai perceber quando sua tinta está muito diluída e quando ela está muito grossa, ficando fácil de você notar certos aspectos no seu desenho que não deixa nada legal. Um outro ponto é que você vai conseguir ter melhor controle para traços lineares, tanto circulares quanto linhas horizontais. Dessa forma, fazer um desenho como esse vai ser muito fácil para você, sem depender dos extensos. Nesse processo de estudo, não vamos focar na utilização dos extensos, justamente porque queremos ter muito mais controle na hora de liberar a tinta utilizando apenas o controle do gatilho. Não vamos utilizar desse recurso aqui de trás, não vamos utilizar nada que possa acelerar e facilitar na execução do nosso processo. Esse daqui não é um desenho que você vai tirar foto e publicar no Instagram, não é um desenho que você vai fazer para deixar ele perfeito. O objetivo é você aprender a controlar o seu aerógrafo, a quantidade de recuo do gatilho para fazer detalhes e ter um contorno ou até mesmo uma pintura uniforme. Então esse exercício, ele é um exercício base para te ajudar a aprender a utilizar o aerógrafo. Depois, quando você dominar todo o processo de execução aqui do seu desenho, utilizar o aerógrafo para fazer desenhos mais complexos e com qualidade melhores se tornarão muito mais fáceis e você vai conseguir ter um acabamento aí bem mais profissional nos seus trabalhos. Então vamos ver aqui na prática agora como você vai executar esse desenho passo a passo. Como esse é um desenho que vamos utilizar aqui um processo de pintura e apenas uma cor, não necessariamente você vai começar a fazer o seu trabalho da seguinte forma. Você não vai fazer a pintura dele assim, ó, dessa forma. Nós vamos começar o processo de pintura fazendo pequenas linhas assim e parando. Dessa forma você vai ver que tanto para fazer uma pintura quanto para fazer um contorno vai ser muito mais fácil e você vai ver que a qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor. Então, ao invés de seguir esse primeiro processo, segue o segundo, tanto para fazer os contornos, quanto para fazer a pintura do seu desenho. Assim você vai conseguir um acabamento bem mais refinado e profissional.
Aqui nesse processo você vai ver que algumas regiões serão um pouco mais difíceis de você conseguir. E caso você perceba que a sua tinta não está saindo de acordo com o que você gostaria, sugiro que você faça uma certa diluição um pouquinho mais rigorosa. Só tome cuidado para não diluir muito e a sua tinta depois não ter cobertura. Então é muito importante você ir diluindo sempre aos poucos para acertar o ponto certo de diluição e conseguir fazer esses detalhes mais pontiagudos com mais facilidade. Isso é baseado na diluição da tinta. A tinta que estamos usando aqui é a tinta automotiva poliéster, então é muito importante, se você não for utilizar essa tinta, for utilizar uma tinta à base de água, eu sugiro que você utilize as tintas Nankin da Acrylex. Elas são muito mais maleáveis e flexíveis de você trabalhar, tem uma secagem rápida. É claro que você vai ter que tomar cuidado para não sobrecarregar a superfície dessa forma com muita tinta, assim, senão com a tinta sendo a base de água, você vai ter um acúmulo e aí a folha sulfite ela vai toda se distorcer, destruindo todo o seu trabalho. Então, para isso não acontecer, venha pintando por camadas mais leves, mais sutis, e aí você vai conseguir fazer esses detalhes utilizando também uma tinta à base de água. O processo aqui é mais para você entender a forma como eu faço, então lembrando, você tem que usar esse segundo método, vir pintando aos poucos, e aqui, se você notar, eu utilizei um processo da seguinte forma. Eu pinto, sempre eu faço os contornos, então eu vou aqui fazendo os contornos do meu desenho, e depois que eu pintei todos os contornos em volta assim, eu venho fazendo o preenchimento interno. Dessa forma aqui, eu consigo um melhor acabamento e o overspray que fica aqui na parte de fora é bem menor comparado ao que eu poderia ter se eu fosse pintando totalmente direto o meu desenho. Então, para eu definir toda essa parte do contorno, eu faço bem mais próximo da superfície e depois eu aumento a distância fazendo a pintura somente nessa parte interna aqui. E aí o overspray que é criado é bem menor do que o overspray que vai ser criado se eu pintar ele direto de uma única vez. Então, segue esses conselhos, esses micro detalhes, e você vai conseguir melhorar consideravelmente a qualidade aí do seu trabalho e das suas pinturas. Depois que você fizer todo o seu estudo, a aplicação da cor base, que no nosso caso aqui é esse preto, bem acentuado, tudo isso vai facilitar agora você ter uma visão geral do seu processo de pintura. Então você vai analisar aonde teve uma pintura manchada,
Dessa forma você vai conseguir saber o que você deve fazer para melhorar ainda mais. Então é muito importante você seguir o processo do começo ao fim para saber se você está acertando ou se você está errando. Depois você vai analisar o tanto de overspray que teve aqui, ó, na sua pintura. Dessa forma, você vai saber como corrigir. No nosso caso aqui, nesse processo desse desenho, não vamos utilizar aqui nenhum tipo de stencil. Então é normal ter um overspray aqui, outro ali, e isso não impede de você ter um trabalho legal. Porque como estamos trabalhando apenas com uma cor preta, não tem problema, porque quando a gente for fazer um trabalho onde tem muito mais cores, esse overspray aqui vai ser coberto por um outro tom. Então seria mais ou menos assim, vem o preto aqui, aí vem um tom branco ou um tom cinza, um tom amarelo, enfim. A cor vai sempre cobrindo uma a outra. Dessa forma você evita ter um overspray muito marcado. Mas para fins de melhorar a sua habilidade na aerografia, você tem que analisar e saber o tanto de overspray, o tanto de pintura, como você faz para melhorar tudo isso. E esse tipo de desenho aqui, ele é ideal para você ter essa percepção. Você pode fazer esse estudo com várias cores diferentes e aí você vai ter uma visão de como cada cor se comporta em determinados tipos de pintura. Dessa forma você vai perceber que o overspray do vermelho ele não ressalta tanto na cor branca ou na cor cinza. E tudo isso vai te ajudar a ter uma percepção de como melhorar o seu trabalho. E quando você realmente pegar uma pintura definitiva num paralama, capacete, camiseta, você vai saber o que fazer e como fazer. Então segue esse processo, é muito importante você fazer esse estudo por umas 3 vezes, assim você já vai ter aí uma base sólida de comparação, para você ter uma base de escala de evolução. Porque se você fizer somente um desenho, você não sabe se está bom ou se está ruim. Quando você faz 2 desenhos, aí você tem uma comparação. Você pode falar, esse desenho aqui eu fiz assim, assado, deu o melhor resultado. Eu fiz assim, ficou muito overspray aqui, então você vai com base nisso melhorando cada vez mais. Agora você aprendeu na prática como fazer um exercício aí bem simples e objetivo que vai garantir a melhora nos seus resultados aí com a utilização do aerógrafo. É muito importante que você execute esse processo do começo ao fim diariamente. Procure fazer não só esse exercício, mas outros tipos de desenhos similares a esse, e você vai ver que ao longo do tempo a qualidade dos seus desenhos, a qualidade das suas pinturas vai se tornar muito melhores. Seguindo esse processo, você já vai conseguir aí ter um processo diário de estudo e você vai ver que a qualidade dos seus trabalhos, dos seus desenhos vai melhorar. Agora é muito importante, se você gostou desse tutorial, deixa aqui embaixo o seu like. Se por algum motivo ficou alguma dúvida, me diga aqui nos comentários, assim eu vou conseguir te responder e te ajudar rapidamente. E mais uma vez, se você ainda não está inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal para não perder as próximas técnicas referente à aerografia, onde eu vou te mostrar melhores técnicas para você avançar muito mais rapidamente na aerografia. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima!